Bom dia, bom dia. Ai, eu amo. Eu fui dormir cedo ontem, né? Igual eu falei, eu não tenho hora para dormir, eu só tenho hora para me alimentar. Eu acordo cedo para tomar o café, almoço e janto e durmo e acordo e vou de madrugada. São 2h10 da manhã. Da, do dia, né? Porque hoje já é dia, né? Lá no Japão é dia. Então cada um vive como quer, né? Cada um tem esse direito. Principalmente depois que você passa a ser idoso, né? Você tem a sua vida livre. Ontem eu estava conversando, lembra que eu falei que eu fui visitar um asilo, né? Ontem não deu para ir ver meus amiguinhos, porque por causa do jogo, então tem vários procedimentos dentro de uma casa de repouso, né? Então eu fui lá, peguei o que eu tinha que pegar dos recicláveis, né? Porque a vida, ela é uma reciclagem. Aí eu falei assim, eu vou visitar uma senhora que me ligou, a dona Eulária. Aí ela é maravilhosa, ela tem quase 80 anos e ela tem muito para falar. Coisa que os filhos não têm mais tempo de escutar. Aí eu falei, eu vou lá visitar ela, que ela me ligou, né? E ela me doa uns leite, ela me doa carne, porque o pessoal dela tem fazenda, tem sítio, eu não sei assim, né? Aí ela pega e ela me liga, ela fala, vem aqui me conversar, vamos bater papo. Aí eu fui lá bater papo com ela ontem, né? Aí ela me conta várias experiências da vida dela também. E para mim é bom, porque eu sempre escutei os mais velhos. Vou fazer, sabe o quê? Um chá de erva doce. Que aí depois do bate-papo aqui, eu pego no sono de novo. Eu não tenho tempo feio. Não tenho tempo, para mim não tem tempo feio. Tá chovendo, tá maravilhoso, tá sol, tá maravilhoso. Aí eu fui lá na Dona Eulália. Aí ela tava contando a experiência da vida dela, né? Ela falou assim: "Você sabia que quando eu era mais jovem, né? Eu e meu marido, a gente se conheceu. O meu marido era catador", ela falou, né? Aí eu fiquei olhando, né? Porque quando fala catador me dá um. Ela falou assim: meu marido era catador de papelão. Tá vendo essa casa que eu tenho? A casa dela é enorme. Ela falou assim: o meu marido, você não conheceu ele? Eu falei assim, não sei, né? Ela falou assim, você não, esse fusquinha que ela mostrou um fusquinha. Aí eu falei assim, eu acho que eu não sei porque, né? Ela falou, você não lembra dessa rua 20, 30 anos atrás? Eu falei, não, 20, 30 anos atrás eu não morava nesse bairro, né? Aí ela me contou a experiência dela. Ela falou assim, a gente já foi muito humilhado, sabe? Que você nem imaginava que eu já fui catadora também, né? Eu falei assim, não, dona Lária, a senhora já foi catadora? Ela falou, já, eu já fui catadora nesse bairro aqui, há 30, 40 anos atrás. Eu falei, nossa, dona Lária, e a casa dela é enorme, é enorme. Ela falou assim, eu e meu marido, a gente se casou, a gente era de Belo Horizonte, e a gente se casou muito jovem, eu tinha 15 anos quando eu casei. Aí ela contou a história dela, né? A experiência da vida dela. Porque quando você conversa com as pessoas idosas, óbvio que elas têm experiências. Então eu estava lendo aqui, né? Aqui como o Paulo explica, ele fala muito da experiência dele. O Paulo ele era judeu, aquelas coisas, né? Nasceu lá e tal, tal, tal. Aí depois que ele teve o encontro que eu chamo como um encontro com Cristo ressuscitado, como eu tive outro dia. Tem gente que não acredita, né? Igual a dona Eulária mesmo, ela contando a vida dela, ela é uma pessoa que ela fala que ela não tem religião. Ela não tem religião, eu sou qualquer coisa. Então eu estou tentando explicar para ela o que é a graça, apesar que ela não me dá esse espaço. Quando começa a falar, ela já muda de assunto, ela deve ter algum problema. Ela falou assim: você é crente? Eu falei: não, dona Eulária, eu não sou crente. Eu sou cristã, eu creio em Jesus, que ele. Não em Jesus de Nazaré. E tentei explicar, ela não. Ainda, é como você, talvez, ainda que não entenda. Tem pessoas da minha família que não entendem. Meu irmão mesmo, ele não entende. Minha cunhada mesmo não entende. Ou não quer entender. Mas a gente é isso que eu falei, eu gosto de jogar a semente. Aí eu estava lendo aqui agora, Unidade da Igreja e Liberdade Cristã. Aí, os
Os judeus cristãos criticavam a autoridade de Paulo, dizendo que ele não é apóstolo como aqueles que Jesus tinha escolhido. E Paulo se defende contando a história da sua vocação. Aí ele conta como que ele chegou a conhecer Jesus ressuscitado, porque ele não conheceu Jesus de Nazareno. Ele só conheceu de ouvir falar, igual muitas pessoas, né? Vai lá na frente, na igreja, na frente de uma estátua que está lá Jesus na cruz e fica lá rezando para uma imagem. Mas cada um é cada um. Então vamos para a verdade, né? Porque chega de mentira. Chega de mentira. Aí, ó, um judeu não podia comer ao lado de um pagão, pois ficaria impuro. Violando a lei, contudo, no encontro em Jerusalém, ficara resolvido que os pagãos convertidos ao cristianismo não precisavam mais observar a lei judaica, a lei moisaica, né, na verdade. A atitude de Pedro é hipócrita. Por medo de ser criticado pelos judeus cristãos, ele evita comer com os pagãos convertidos. O fato é grave, pois o comportamento hipócrita de um chefe da igreja causa divisões, esvazia o trabalho da evangelização, chegando até mesmo a desviar a comunidade verdadeira do evangelho. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes... Porque o ser humano ele é egoísta. Ele fala assim, eu sou pastor, eu faço isso, eu faço aquilo na minha igreja. Então o que eu observei aqui? O Paulo e o Pedro, eles tiveram um atrito. Porque os dois não estavam falando a mesma língua. Falando de falar línguas, não existe, viu, gente? É outra história. É muita... o evangelho, na verdade... Ele é maravilhoso, porque é uma história, são fatos reais, né? Então aqui eu estava observando, mesmo hoje em dia, já estou reparando que muita gente está falando contra a religião, ou já tem outros que já estão falando de teologia reversa, é muita informação. Então o que acontece? É essa situação. É igual aconteceu com Pedro e com Paulo. Já está dentro da própria graça, já está tendo divisão. É porque um prega desse jeito, é outro que fala daquele jeito, é porque isso, é porque aquilo. O ser humano, ele é ridículo. O ser humano, eu cheguei à conclusão agora que ele é ridículo. Porque, por exemplo, eu mesmo, né? Tô chegando agora, né? Aqui no YouTube. Porque se você olhar ali no meu Facebook, Adriana Linda Hadi Veiga, eu tenho 4 páginas. Eu tenho essa página aí, Adriana Linda Hadi Veiga, tenho Vamos Reciclar, Adriana Hadi Souza Opinião, 3, desculpa, falei 4. 3. E tem os grupos, né? Então eu tenho 4. Tem vários grupos, eu tenho vários grupos, eu estou em vários grupos. Porque foi o que eu falei, eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de andar. Eu ando bastante aí no celular. Aproveita a tecnologia. Ai, mas você não sai de casa? É lógico que eu saio. Para eu recolher as reciclagens, eu tenho que sair de casa. Então, aí, conversando ontem com a dona Eulária, eu fiquei pensando, né? Você vê, uma pessoa ali que hoje, né, bem sucedida, aí ela contou que o marido dela e ela, né, que ele catava papelão, tal, mas aí ela foi fazer um curso à parte, aí ela virou funcionária pública, aí o marido dela também fez outro curso, isso porque eles eram jovens, mas ele continuou a vida toda pegando papelão. Só sei que a casa deles é uma bênção maravilhosa, uma família maravilhosa. Ela teve 4 filhas, as filhas dela é uma formada em engenheira, outra é médica nuclear, um negócio assim, chiquetésima, mora no exterior. Só sei que a vida dela é próspera. Mas ela... Por quê? Porque ela é abençoada. Aí eu falei, a senhora sabia que a senhora é abençoada? Aí ela falou assim, eu sou, Deus me ajudou muito. Aí eu falei assim, a senhora não tem, né, nunca teve religião? Aí ela falou assim, não,
Eu nunca gostei de crente, eu nunca gostei de católico, eu nunca gostei. Eu falei, a senhora é predestinada. Tá vendo? Tem várias pessoas predestinadas, perdida mundo afora, e não sabe. Aí começamos e conversamos. Aí eu estava lendo essa passagem aqui, né? Que o quê? Unidade da igreja é liberdade cristã. Você é liberdade cristã, porque se a gente está aí pregando, falando, né, da graça, eu não prego, eu falo o que o meu coração tá cheio, né? Aí eu estava vendo aqui, ó, aí o que o Paulo falou, ó. Para Paulo, nenhuma força humana, nem mesmo a lei dos judeus tem o poder de arrancar o homem da situação de pecado. Quer dizer, pecado aqui que ele quer dizer é do erro, né? Em que vive. Só um ato de Deus pode realizar isso, concedendo gratuitamente anistia, e Deus a concebe através de Jesus Cristo ressuscitado, que morreu por nossos pecados. Porque Cristo morreu pelos pecados dos judeus lá naquele tempo. Não era pecado, era transgressão da lei mosaica, porque ela era um fardo e ninguém cumpre. Falar que pastor cumpre lei, gente, primeiro que já não podia nem se divorciar se fosse pela lei mesmo judaica. E eles se divorciam, eles ficam com a novinha, fica com a mais velha. Tem uns caras aí que eu vou falar, porque é homem. Eles são casados 10, 20 vezes, é casado 4, 5. Então eles não respeitam lei de mandamento de mosaico nenhum, sabe? É aquilo, eu falo para você fazer e você tem que fazer, só que eu não faço. Aí onde que estamos aqui, ó? Através de Jesus. Essa anistia proclamada na cruz chega até mim no momento em que eu acredito que em Jesus Cristo Deus realizou esse dom. Acreditar em Jesus Cristo ressuscitado é colocá-lo no centro da vida, a ponto de poder dizer: já não sou eu que vivo, pois Cristo vive em mim. Nossa, glória a Deus, aleluia. Quando você chega, porque é isso que eu acredito, é nisso que eu creio, essa é a minha graça. Eu acreditar que Deus mora em mim e que eu sou uma deusa pequenininha. Sabe, porque se eu sou filha, eu sou uma deusa pequenininha. Então eu fiquei muito feliz, sabe? Quando você chega a descobrir isso, que Deus mora dentro de você e que você é livre, a gente é livre para poder fazer o que a gente quiser. Ah, mas na graça pode fumar, pode beber, pode cheirar, pode. Problema seu, tudo tem seu preço. Fumar faz mal para a saúde, dá câncer, tá escrito em todo cigarro. Se você ler o rótulo do cigarro, tá escrito. Se você fumar maconha, você tá ligado, você pode ir preso. Quer dizer, tem várias, você pode fazer tudo. Ah, pode roubar? Vai pra cadeia. Quer dizer, se a partir daí que a gente descobre que Deus mora dentro da gente, a gente é livre. Por isso que eu falei, se eu quiser eu acordo agora, se eu quiser eu durmo agora. Não é ninguém que vai ficar falando o que eu faço. Não tem, na graça não tem líder. Tem um monte de gente que fala, né? Que, sabe, foi o que eu falei. O meu avô, ele já falava da graça para mim quando eu era jovem. Para falar a verdade, eu estava pensando, infelizmente eu fiquei sabendo, fiquei muito triste, que o bispo Suede, aquele lá da Universal, que era da Universal, ele faleceu. Nossa, eu fiquei com 61 anos. Eu fiquei agora, há pouco tempo aí, eu estava. Porque a primeira pessoa que eu ouvi falar da graça foi ele. Quando, foi em 1992. Primeiro foi meu avô. E depois veio o bispo Suede. Quando ele saiu da Universal, que ele teve lá problemas, aí também é um problema particular, que eu não sei. Desculpa aí usar a palavra universal, mas ele era de lá, viu? Então, aí falei, nossa, ele morreu. E pena que, devido a muitas situações, eu lembro, na época teve muito, ele quase foi preso, tentaram matar ele, aconteceu um monte de coisa na vida dele, sabe? Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, o bispo Suede foi embora. O espírito dele voltou para Deus. Agora, depois disso, eu acho que até a linha de raciocínio que
que a minha linha de raciocínio chega, não sei se muitos aí para muitos chegam, é que a gente é igual relógio, a gente chega a saber até um certo ponto, depois, querido, é invenção. É invenção. Igual eu estava conversando com uma pessoa que ela é espírita, ela falou assim: ah, mas existe a reencarnação. Eu falei: fia, eu não acredito nisso. Eu acredito que o espírito da gente volta para Deus e até aí que vai a história. Depois disso, são desígnios de Deus. É desígnios, já fala. A gente não sabe o que acontece. Ninguém veio. Ah, mas veio fulano de tal, encarnou em fulano de tal. Eu falei: aham. Conheço essa história, eu conheço também o espiritismo. Eu já fui em mesa branca. Gente, eu sou igual aquela música, eu gostava muito da música do Bispo Suede. Eu já procurei Deus em todos os lugares e ele estava dentro de mim. Então, é aí que é aqui que o Paulo fala, que eu achei maravilhoso. Aqui qual palavra? É Gálatas 2, é muito lindo o Gálatas. Aqui, ó, quando ele fala, ó, é muito lindo. Quando a gente chega ao ponto de poder dizer, já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim, pronto, já era, não precisa mais nada. Bom, eu vou deixar essa reflexão aí para vocês. Vamos reciclar a nossa vida. Sabia que é bom reciclar a nossa vida? Talvez os jovens aí que estão assistindo, eles falam: a tia tá doida. Mas Deus habita em vocês. É só vocês deixar, viu? Né? Não é religião que a tia tá falando. A tia tá falando sobre a verdade. Uma verdade que está escrita numa palavra, certo? Numa palavra, num livro histórico que para sempre existiu, né? Eu vou examinar as escrituras. Gente, isso aqui não é a escritura que Jesus de Nazareno abriu lá. Era rolos, viu? É outra história também, viu? Aqui foi uma inspiração que Deus passou. E os espíritas, eles gostam muito do Paulo de Tarso. Aliás, eu conheci Paulo de Tarso, não foi na igreja evangélica, foi através do espiritismo, de Allan Kardec. Que fala mesa branca, né? E que tem por aí em muitos lugares. Todo mundo tem o Espírito de Deus. Por quê? Porque nós vamos embora, vai para o pó, e o nosso espírito vai para o Pai. Aí ele que sabe, o resto da história eu não posso contar. Gente, eu vou aproveitar que são 2:30 da manhã, vou tomar esse chazinho, vou dar uma relax, né? Vou dar uma dormida. Vou ler mais um pouquinho, que eu gosto de ler. Eu fico viajando, eu gosto, porque é um tempo meu, né? Eu amo. Como eu fui dormir, era 8 horas, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1, 2 horas, dormi 7 horas. Agora eu descanso um pouco lendo e depois eu vou dormir. Cada um, né? Tchau. Um bom dia para todos. Hoje é sexta-feira. Só vai sextar mais tarde. Tchau.